Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Esse vídeo, essa aula de hoje, nós vamos fazer uma pequena introdução sobre a Revolução Francesa. Então é importante aqui que a gente entenda, antes de falar da Revolução Francesa propriamente dito, seria fundamental a gente definir o conceito de revolução. Quando eu falo de revolução, eu não estou tratando de uma revolta simplesmente. Nós estamos falando de uma mudança econômica, uma mudança social e também, às vezes, até uma mudança política. Então, na história, só podemos considerar a revolução quando há uma mudança social, econômica e política. Então, quando fala Revolução Francesa, realmente a Revolução Francesa foi revolucionária, porque ela mudou vários aspectos desse que eu acabei de citar, né? O econômico e também o político. O social também, digamos. Podemos dar dois exemplos de revoluções, de dois episódios históricos que encaixam como revolução. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que é a que nós vamos estudar. Por quê? Porque a Revolução Industrial, que vocês já estudaram, também é uma revolução que ela vai mudar alguma perspectiva social e econômica, mesmo que não mude a perspectiva política, embora muda porque surge uma classe social, burguesia, que assume o poder econômico. Então, a França, vamos voltar na França lá pelos idos do século XVIII. Então a França nesse momento vivia-se uma crise econômica, as lavouras tinham grandes perdas por causa de problemas climáticos, tinha uma divisão da sociedade não muito justa, né, e igualitária. Então, só para vocês terem uma ideia, quando fala de Revolução Francesa, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que a França do século XVIII ela estava dividida em estamento ou estados. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Então, nesse momento aqui, só para vocês terem uma ideia, a população francesa lá pelo século XVIII era composta de 28 milhões de pessoas distribuídas nesses três estados. Quem que era o primeiro estado, pessoal? O primeiro estado era formado mais ou menos por 120 mil pessoas, que era todos os membros da igreja, todos os membros do clero, né? Cardeais, bispos, abades, sacerdotes, monges. Então, essas pessoas eram muito privilegiadas. Elas eram donas de 20% das terras da França e ainda recebiam o dízimo dos fiéis. E não pagavam impostos. Eles estavam também, além de não pagar impostos, isentos de servir o serviço militar. E tinha, para o caso de algum julgamento, alguma coisa que precisasse de um julgamento, eles tinham um julgamento próprio. Então, isso era o primeiro estado. Então, quando eu falo de primeiro estado, eu tenho que lembrar de quê? Clero, igreja, os membros da igreja católica, né? Abades, sacerdotes, monges, etc. Já o segundo estado envolvia cerca de 400 mil pessoas. Ou seja, você vai perceber então que cada mais os estados vão aumentando a quantidade de pessoas. Quem que eram essas pessoas? Eram os representantes da chamada nobreza de sangue, ou seja, grandes proprietários de terras que tinham títulos de nobreza, que teriam herdado dos seus antepassados. Seriam os duques, marqueses, condes, viscondes, barões e algumas pessoas ricas, alguns burgueses que compravam o título de nobreza. Então esse seria o segundo estado. O terceiro estado estava a maioria da população. O terceiro estado tinha nada mais do que 98% da população francesa, ou seja, cerca de 27,5 milhões de pessoas. E ali nesse grupo estavam reunidos diferentes grupos sociais, como uma alta e média burguesia,
os trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos. Essa alta burguesia era formada por pessoas muito ricas, como banqueiros, comerciantes, mas também tinha uma média burguesa, né, constituída por profissionais liberais, como médicos, professores, advogados, comerciantes médios, trabalhadores rurais, camponeses. Então, cerca de 80% da população francesa era gente ligada ao campo, só para vocês terem uma ideia. Servo, gente sem liberdade e presa ainda aquele modelo do feudalismo, né? Preso ao senhor feudal e à sua terra. Né? Já o grupo de trabalhadores urbanos eram cerca de 200 mil pessoas e era composta por artesãos, trabalhadores da construção, desempregados, entre outros. Então, pessoal, são 3 estados, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, que você vai notar que o primeiro estado, composto por membros da igreja, não pagava imposto algum e eram bastante privilegiados. O segundo estado, que era composto por pessoas muito ricas, também não pagava impostos algum. E os únicos que pagavam impostos eram exatamente o terceiro estado, os membros do terceiro estado, que era nada mais do que 98% da população francesa. E aí, então, isso tudo vai originar a revolta, vai originar a Revolução Francesa. Porque o terceiro estado, na verdade, ele sustentava esses outros, os 2 estados acima, porque eles pagavam impostos. Então, era dinheiro da burguesia que o rei tomava emprestado, sempre que os cofres públicos esvaziavam, para bancar o luxo do rei, esse dinheiro era dinheiro de impostos, ou seja, dinheiro do terceiro estado. Então nós vamos ver que a França, nesse período, apesar desses 2 estados, o primeiro e segundo estados, serem estados privilegiados que não pagavam impostos, a França passava por uma crise econômica muito grande no ano de 1785, como eu citei anteriormente, né? Secas, crises econômicas, inundações, a produção agrícola foi bastante afetada, então com isso você tem fome tanto no campo quanto na cidade. E aí, sem comida, camponeses vão passar a destruir castelos e responsabilizando os nobres por essa situação de miséria no campo. Enquanto que em Paris os trabalhadores urbanos vão começar então a fazer greves e se revoltar para que realmente as suas vozes fossem escutadas. Bom, para resolver isso, ou pelo menos para dizer que iria resolver, o rei Luís XVI convoca então a Assembleia dos Estados Gerais. Para quê? Para tentar escutar o que cada estado queria dizer, queria, como se diz, colocar, né, as suas dificuldades para ver se teria uma solução. Então essas assembleias aconteceram no início de maio de 1789, no salão do Palácio de Versailles, que era próximo a Paris, onde era a residência da corte, né, das pessoas realmente privilegiadas da França nesse período. Aí nesse dia da abertura, o terceiro estado, que é aquele que tem uma maior parte da população francesa, exigiu que eles tivessem votos, né? Então, assim, resolveram então fazer uma assembleia onde cada estado pudesse ter votos, mas o rei queria que os votos fossem por estado, ou seja, um voto para o primeiro estado, um voto para o segundo estado. E aí o que os membros do terceiro estado queriam? Não, um voto por cabeça. Mas é claro que o rei não aceitou porque, pela quantidade de gente que tem no terceiro estado, é lógico que eles sairiam vitoriosos. Então, a nobreza e o clero, claro, não aceitaram essa proposta, e os representantes, então, da burguesia deixam lá a nobreza e o clero para lá e vão reunir num outro salão no próprio Palácio de Versailles e vai proclamar a Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, qual que era o objetivo? Elaborar uma Constituição, um conjunto de leis para que realmente mudasse um pouco essa forma política que a França
estava vivendo e tentasse promover uma igualdade social. Uma das primeiras coisas que ocorreram é que a população de Paris acompanhava esses acontecimentos em Versalhes. Já ficaram sabendo que o rei não ia aceitar essa assembleia, que ia dissolver essa assembleia. Então a população francesa tomou as ruas. Então na madrugada de 1789, uma multidão invadiu as ruas e marcharam para a Bastilha. O que é a Bastilha? É a fortaleza que servia de prisão no Estado francês, ou seja, era um símbolo do absolutismo. Então a primeira coisa que eles fizeram foram apoderar-se das armas ali e derrubar a Bastilha, né? Quer dizer, tomar a Bastilha. E, junto com isso, a população, de forma geral, vai conseguir controlar a situação, vai fazer com que o rei realmente atenda às reivindicações, porque o rei realmente ele não conseguia controlar essa situação, né? Era muita gente na rua. Então, 4 de agosto de 1789, a Assembleia aboliu então as leis feudais e decretou o fim dos privilégios da nobreza e do clero, ou seja, nobre e clero eram iguais ao terceiro estado, pagava impostos também, e proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse direito do homem e do cidadão foi inspirado nos ideais iluministas que nós já estudamos nas aulas anteriores, ou seja, vai estabelecer como valor supremo a liberdade e a igualdade de todos os seres humanos perante a lei. Então, o primeiro artigo já diz isso: os homens nascem e permanecem livres e iguais perante a lei. Então, esse documento causou um grande impacto no mundo. O rei passa a ser tratado como um ser comum, não era o deus da terra, muito pelo contrário, era um ser humano. Então, o texto agora emana outros ventos vão soprar na França, né? Os ventos da igualdade, da liberdade e da fraternidade. É claro que a Revolução Francesa ela não acabou aqui nesse momento. Nós temos aqui ainda como eu falei inicialmente, é só uma introdução. E nessa introdução, nós vamos perceber que é uma luta que ainda está iniciando. E é importante que o aluno identifique que para fazer essas lutas nós temos 3 grupos sociais importantes: os jacobinos, os girondinos e os montanheses, ou das montanhas. Quem que eram os jacobinos? Eram os que sentavam à esquerda da Assembleia. Eram a pequena e média urbana, pequena e média burguesia, eram grupos mais radicais da Revolução, porque defendiam a República e o voto universal, e sentar à esquerda no salão de convenções. Então esse tema esquerda, ainda nos dias de hoje, é associado geralmente às pessoas ou grupos que lutam por justiça social, pela promoção do bem-estar coletivo e pelo reconhecimento e participação dos movimentos sociais e das chamadas minorias sociais. Então esse é o da esquerda, que se diziam que eram radicais, mas não necessariamente radicais. Era alguém que queria que a liberdade e a igualdade e a fraternidade fosse algo presente na vida de todo mundo, do negro, do índio, das pessoas pobres, da mulher, todas as pessoas que realmente às vezes não tinham uma condição econômica satisfatória. Já os girondinos eram um bloco formado por políticos moderados, que representariam a grande burguesia mercantil, e eram aqueles grupos mais conservadores, que sentavam à direita do salão. E como eles tinham uma posição mais conservadora, que mesmo buscando promover o bem-estar e a liberdade individual, mas eles olhavam politicamente mais dentro de uma visão elitista, não enxergavam as minorias sociais, os camponeses, os pobres, com o mesmo olhar que enxergavam os jacobinos. E tinha então os montanheses, ou os pântanos, que eram grupos menos expressivos, que ficava ali entre, digamos, no meio, né? Em cima do muro. Gente, basicamente é isso. Nós encerramos por aqui. Dê uma olhada nesses capítulos que eu estou mandando junto no GR8. Entre
e vamos que vamos, porque agora é só mais esse mês de aula, tá bom? Abraço para vocês.